Ainda estamos na parte introdutória do realismo. Dá um pouquinho de trabalho, mas vamos com calma. Nós temos aqui, depois de verificarmos essa questão do cientificismo, nós vamos ver mais um pouco ainda das características do realismo. Olha, essa questão das artes plásticas, das telas, elas são incríveis. Você bate os olhos e já verifica essa ideia da arte realista. Então, nós temos aqui o vagão de terceira classe do Honoré Daumer. Observem que são muitas as pessoas. Se você observar a questão da senhora com a criança no colo, as vestes, a face, essa questão da tristeza, do sofrimento, os trajes mais pobres, a criança aqui cansada, encostada. Tem que observar que naquela época da Revolução Industrial era explorado o trabalho infantil, que hoje também é, não é? Naquela época, assim, de uma forma bem escancarada, a gente percebe essa realidade mesmo, geralmente focando nos rostos. Também já a expressão de cada um aqui, a detalhe mais grosseiro da realidade. O realismo, a sociedade no centro da obra literária. A realidade das máquinas, dos transportes, das novas teorias sociais, tornava inviável a visão do mundo romântico, que é exatamente a tendência aqui. Que projetava no indivíduo e em seus dramas sentimentais o centro do universo. O artista, como pessoas de seu tempo, procurava um novo parâmetro de interpretação da realidade. Foi assim que a objetividade ocupou o lugar do subjetivismo romântico e a valorização desmedida da emoção foi abandonada. Em lugar de tratar os dramas individuais, o olhar realista focalizará a sociedade e os comportamentos coletivos. Nós já percebemos exatamente nessa visão de perceber o comportamento coletivo, mais tarde vai ser repetido pelo modernismo. Lembre-se de que haverá um neorrealismo, um neonaturalismo. Portanto, o realismo procura analisar a nova organização social econômica. E digo que política também, detectando suas causas e denunciando as suas consequências. Como é a sociedade? De que é composto? Como vivem? Qual essa ideia de um opressor diante de um oprimido? Observem que aqui o que o Eça de Queiroz fala é a crítica do homem, é a arte que pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Há uma definição do próprio Eça de Queiroz. Ele, mais do que ninguém, ele vai trabalhar os maias, que ele vai ali colocar abaixo, que ele vai denunciar problemas tradicionais de famílias, ele vai escrever o Primo Basílio, ele vai escrever as relíquias, que ele denuncia ali toda uma questão religiosa. Nossa, o Eça de Queiroz, ele vai escancarar, ele tem 3 fases, mas nessa fase realista dele, ele é O Crime do Padre Amaro, romance naturalista que ele escreve, muito forte. Os agentes do discurso, as condições de produção e de circulação dos romances realistas são essencialmente as mesmas que vimos para a narrativa romântica. Os folhetins continuam sendo o principal veículo de divulgação das novas obras, tanto na Europa quanto no Brasil. O romance de folhetim, que nasce ali no romantismo, continua no realismo. O realismo e o público. O romance Madame Bovary, do Flaubert, apareceu em folhetins, despertou admiração e escândalo. Lembra que o Flaubert ele foi a julgamento. Ao tratar de modo direto e franco do adultério de uma legítima representante do universo burguês, o desejo de compreender as transformações sociais levava o público a procurar obras em que a idealização romântica fosse substituída por uma postura racional. O que esse leitor não esperava era encontrar uma condenação do seu modo de vida. Por esse motivo, a reação do público foi de desqualificar
os autores mais incisivos, como Gustave Flaubert, Écio de Queiroz, acusado de abordar temas imorais. Até no Brasil, muitos desqualificaram, nesta época, até o próprio Machado de Assis. Então, foi isso que aconteceu. Temos aqui algumas características: racionalismo e objetividade. Então, não há mais, nesta ideia da obra, não há mais espaço para o subjetivismo. Vimos que é uma literatura que ela é baseada nas ciências, então o positivismo totalmente racional. A ciência é uma luz, e é somente através da ciência que se comprova. Então ela é mais objetiva. Não há espaço para o melodrama. Então a sociedade ela é colocada ali à vista, ela é analisada de uma forma nua e crua. Contemporaneidade. Enquanto o romantismo se preocupava com o passado, a literatura realista se preocupa com o presente. E isso aparece na obra. De que forma? Por exemplo, se você vai ler ali Memórias Póstumas de Brás Cubas, de repente tem lá uma passagem que aparece o imperador. Por quê? Porque era um acontecimento daquela época que o autor resolveu registrar. Então, o que está acontecendo naquele momento, ele registra, aparece mesmo. O materialismo. O positivismo, ele era materialista. Então, desta forma, o que acontece na vida da sociedade, e na sociedade é isso que importa ser retratado. Nós não temos mais aqui uma ideia voltada para uma fuga na imaginação, a ideia de uma mente que ela é bem brilhante, que é uma mente fértil. Nós não temos mais espaço. É a sociedade como ela é materialista. O que acontece é aquilo que é contado. Automaticamente há uma espécie de anatomia do caráter. Por que há tanta cena de adultério? Porque faz uma composição daquilo que a sociedade é. Uma análise, ou seja, desvenda a sociedade. Claro que o naturalismo ele vai além, mas e aí vai compondo exatamente o que é o casamento burguês. Ele é enfadonho, tendente ao fracasso. Por que houve o adultério? Porque a pessoa não estava bem, querendo algo novo, como a Emma Bovary, e vai formando a anatomia da sociedade. E automaticamente o que interessa é o coletivo, e não mais o individual. Exatamente essa vivência em sociedade, de grupos sociais, é o que vai ser retratado dentro das obras. Não é mais a questão do herói e da heroína romântica, mas da sociedade em si. Automaticamente, nós vamos ver que a linguagem ela cria uma dimensão muito cruel. Se você pegar essas características aqui, que eu tenho no Primo Basílio, personagem Dona Felicidade. Há 5 anos que Dona Felicidade o amava. Olha como vai retratar o amor. Viam-no corada e nutrida. E não suspeitavam que aquele sentimento concentrado, irritado semanalmente, queimando em silêncio, ia devastando como uma doença, desmoralizando como um vício. Então, todo sentimento que a Dona Felicidade sentia, ela ia sendo apresentada como uma doença, como uma coisa pegajosa, como uma coisa que avassala. Então, uma descrição cruel. O amor é banalizado. Sempre tiveram gosto perverso, gosto perverso de certas mulheres pela calva dos homens. Gostava de homens calvos. E aquele apetite insatisfeito inflamara-se com a idade. Quando se punha a olhar para a calva do conselheiro, era apaixonada pelo conselheiro, larga, redonda, polida, brilhante às luzes, uma transpiração ansiosa umedecia-lhe as costas. Os olhos dardejavam-lhe, tinha uma vontade absurda, ávida de lhe deitar as mãos, de palpá-las, sentir-lhe as formas e amassá-la, penetrar-se nela. Então, a linguagem, ela não tem aquela linguagem
refinada, elegante, que era ali que nós temos no romantismo. Esse retrato da sociedade, se você observar, por exemplo, a própria obra Quincas Borba, se você pegar o casal ali, Palha e Sofia, que se aproveita do Rubião e tudo mais, nós temos uma sociedade, está desnudando a sociedade, que é uma sociedade que ela é aproveitadora, que ela não tem pena do próximo, que ela usa de qualquer artimanha para conseguir o que quer. É um retrato dessa sociedade e, a partir daí, a linguagem toda ela vai ser usada para falar desta sociedade. Enfim, para encerrar, que não agora, porque eu não vou falar sobre as obras realistas, e depois eu vou falar sobre o naturalismo, mas vamos comparar exatamente o que é realismo e naturalismo. Primeiramente, todo esse contexto histórico que eu falo até aqui vai servir para o realismo, naturalismo, parnasianismo e para o simbolismo. O que vai mudar são as características. Onde o realismo vem até determinado ponto, o naturalismo depois ele segue. Ele avança. E aí nós vamos ter no realismo, é um método de observação da realidade, observa. É o observador e o analista, como a sociedade se comporta, quais as mazelas, o que isso influencia, o que tudo isso vai fazer com que o outro sofra. Ou seja, é uma análise. Já o naturalismo é um método de experimentação científica. É a sociedade à luz de um microscópio. Por isso que eu falei aqui, o realismo ele analisa todo o porquê superficial. O naturalismo ele é mais profundo. Então vai ao mais ínfimo. Por isso que sempre temos ali aquela ideia da ralé, da periferia, daquele grupo mais marginalizado. Acumula documentos para retratar a realidade, por isso cria um romance documental. É como se, eu estou analisando, eu vou criar documentos e depois eu vou formar todo um romance documental. Já o realismo percebe o mundo como um laboratório biosocial. É ali que eu vou fazer os experimentos. Como se comporta, essa questão do amor instintivo, animalesco, as mulheres se comportam como um animal no cio, os homens se comportam da mesma forma, e tudo isso vai aparecer aí. Então, por isso vai ser desenvolver um romance experimental ou romance de tese. No realismo, o artista não tem compromissos reformistas, ele só quer analisar, mas ele não quer mudar a sociedade. Tanto é que os romances realistas costumam se deixar para o leitor tirar uma conclusão. Você vai ver isso em Machado de Assis. O próprio Milton Ratum, que é contemporâneo, ele faz isso, modelo do romance realista. Não é? Já o naturalista, não. Ele tem preocupação com as reformas sociais. No realismo, o sentido seletivo e a aspiração estética, muito mais construído, muito mais organizado, o texto em si é organizado. Já no naturalismo, não, ele explora toda a parte mesmo vulgar da realidade. Então, não tem essa questão mais sofisticada do realismo, que é um estilo requintado, e no naturalismo, mais do que a forma, o importante é oferecer pedaços de vida. No realismo, retrata tanto o mundo exterior como o mundo interior. A análise psicológica, os personagens elas são mais aprofundadas, mais redondas, mais trabalhadas. Nós já vemos aqui a ideia do romance mais psicológico, até mesmo para entender o indivíduo, para entender a sociedade. Já o naturalismo apoia-se no mundo, aqui não tem mais este acento, apoia-se no mundo exterior e nas ciências naturais. É uma análise mais patológica, mais doente. Preferência pela narração e no naturalismo, preferência pela descrição. Não está dizendo que o texto é só descritivo, está dizendo que é preferência. Então, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar mais os autores e mais as obras. Até a próxima.